Olá, que bom ter você aqui com a gente no Juris 360 Lab. Hoje a gente começa a nossa análise focada em decisões recentes e bem importantes do Supremo Tribunal Federal. Tudo direto do informativo 1117, viu? Vamos mergulhar em 3 temas quentes neste primeiro bloco: remuneração no MP, uso de depósitos judiciais pelos governos e uma questão crucial de igualdade de gênero em concursos. Exato, e acompanhar o STF é fundamental, né? Porque as decisões deles, elas vão muito além do processo em si, elas acabam redefinindo o entendimento, sabe? Orientam a administração pública e, claro, impactam a sociedade diretamente. Mostram como a Constituição funciona na prática. Perfeito. Vamos começar então pela ADI 3834. Essa tratou do subsídio de membros do Ministério Público. Parece que tinha uma polêmica ali sobre incorporar vantagens pessoais, tipo de chefia, sabe? E um adicional na aposentadoria. Soa um pouco como uma tentativa de dar a volta na regra do subsídio, né? Precisamente. O STF bateu o martelo. Inconstitucional. A base foi justamente a violação do regime de subsídio, lá do artigo 39, parágrafo 4º da Constituição, que diz, né, parcela única, sem esses penduricalhos. O tribunal entendeu que a Resolução 9 de 2006 do CNMP, ao permitir isso, feria não só a regra, mas princípios bem importantes. E quais foram esses princípios? Além da questão da parcela única, o que mais pegou? Bom, pesou bastante o princípio republicano, que, né, veda privilégio sem justificativa, e também o da moralidade administrativa. Tanto incorporar vantagens antigas, quanto aquele acréscimo de 20% na aposentadoria no último degrau da carreira. Foram vistos como incompatíveis com esses pilares. O STF foi bem claro, sabe? O subsídio serve para simplificar, para moralizar a remuneração. E essas adições iam no caminho contrário. O caso, inclusive, foi parar no TCU. Entendi. Faz sentido. Agora, saindo dessa questão mais individual de remuneração, vamos para um tema que mexe com as finanças públicas de um jeito mais amplo. As ADIs 5.361 e 5.463. Essas são sobre o uso de depósitos judiciais e administrativos pelos governos para pagar precatórios. Confesso que sempre achei meio complicado isso. Mexer um dinheiro que, teoricamente, não é do Estado. É um ponto delicado, com certeza. Mas o STF, olha só, validou a Lei Complementar 151 de 2015. Ela permite que estados DF e municípios usem até 70% dos valores depositados em processos onde eles são parte. Isso vale para depósito judicial, administrativo, tributário ou não tributário. A ideia é usar para pagar precatório, mas tem uma condição-chave: criar um fundo de reserva, com os 30% que sobram, mais a correção monetária, para garantir a devolução, se precisar. Ah, tá. E como o STF lidou com os argumentos de que isso violaria o direito de propriedade de quem depositou? Ou a separação de poderes? Então, o tribunal rejeitou esses pontos. Entendeu que não viola a propriedade porque o dinheiro vai ser devolvido corrigido se o depositante ganhar a causa, né? Também afastou a ideia de ser um empréstimo compulsório, porque o depósito original não foi forçado pelo Estado nesse contexto. Argumentaram que esses valores não pertencem ao orçamento do judiciário e que a União tem competência concorrente para legislar sobre direito financeiro, processual, essas coisas. No fundo, o STF parece ter buscado um equilíbrio mais pragmático, sabe? Permitiu o uso de um recurso que está ali parado para resolver um problema crônico, que são os precatórios, mas sem confiscar ou invadir competências. Entendi. Agora, vamos para um caso que deu o que falar, né? E tem um impacto social enorme. A ADI 7483, que suspendeu o concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro por causa daquela limitação de vagas para mulheres. Aqui a coisa fica bem interessante, né? Especialmente aquele percentual, só 10%. Sim, esse caso é muito emblemático. Toca direto na igualdade de gênero no acesso a cargos públicos. O STF referendou a medida cautelar que suspendeu o concurso da PIMERD inteirinho. A análise preliminar, o Fumus Boni Iuris, mostrou que era bem provável, sim, que esse percentual de só 10% para as mulheres violasse a Constituição. Esse limite parece bater de frente com os objetivos da República, né? De promover o bem de todos sem discriminação de sexo, lá no artigo 3º, e também com a garantia de igualdade, do artigo 5º.
E a urgência, o tal periculum in mora, também foi vista ali, né? Porque o concurso estava em andamento. Exatamente. O risco era iminente. Ia ter nova prova objetiva, depois da anulação da anterior por fraude. Deixar o concurso seguir assim poderia criar uma situação de desigualdade muito clara. O STF até usou precedentes como o AR 1424-503-AGR, que já apontavam, né, para a incompatibilidade de restringir vagas só por sexo em polícias militares e para a validade de ações que buscam a igualdade de verdade, a material. O que é fascinante aqui é ver o judiciário agindo para questionar barreiras estruturais, sabe, contra a participação feminina, não só aplicando a lei friamente. O resultado prático foi concurso parado até o julgamento final da ADI. Bom, então recapitulando rapidamente. A gente viu o STF sendo rigoroso com a regra do subsídio, no MP, buscando um caminho mais prático para o uso dos depósitos judiciais pelos governos, e intervindo de forma bem forte para proteger a igualdade de gênero no acesso a cargos na PEMERGE. São decisões que mostram o STF atuando em frentes bem diferentes, né? Mas sempre com um impacto direto na administração pública e na concretização dos direitos fundamentais. Cada caso desses ajusta uma peça importante nesse quebra-cabeça complexo que é o nosso sistema. Fica a reflexão, né? Como achar o equilíbrio ideal entre a eficiência da gestão pública, como no caso dos depósitos, e a proteção rigorosa das garantias individuais e da igualdade? É um desafio constante e com certeza vai continuar na pauta do Supremo. Com isso, a gente fecha este primeiro bloco de análise. Nos veremos no próximo bloco. Olá! Seguimos aqui com o nosso mergulho no informativo 1117 do Supremo. Agora a gente vai olhar 3 ações diretas de inconstitucionalidade, bem interessantes. Temos a ADI 2.935, lá do Espírito Santo, a 6.847 do Amazonas e a 3.245 do Maranhão. Cada uma com um tema diferente, né? Exato. São temas que tocam em pontos bem sensíveis do nosso federalismo e da administração pública. Vamos começar então pela do Espírito Santo, a 2.935. Tinha uma lei estadual, uma lei complementar, que mandava o dinheiro de multa criminal direto para o Fundo Penitenciário Estadual. Assim, à primeira vista, parece uma coisa de gestão, né? O Estado cuidando do seu fundo. Mas será que podia? Pois é, parece, mas não é bem assim. O STF disse que não podia, não. Declarou essa parte da lei inconstitucional. O ponto central, olha, é que a destinação da pena de multa, isso é matéria de direito penal. Ah, direito penal. Isso. E para legislar sobre o direito penal, a Constituição é clara, né? Artigo 22, inciso 1. Competência privativa da União. Então, definir para onde vai o dinheiro da multa faz parte da própria sanção penal. Não é só uma questão administrativa, sabe? Entendi. Não é só para onde vai o dinheiro, é parte da pena em si. Exatamente. E já existe um sistema nacional para isso, o Fundo Penitenciário Nacional, o FPN. A lei do Espírito Santo criava tipo um atalho. O Estado ficava com dinheiro direto, mas ainda podia pedir repasse do Fundo Nacional. Meio que um duplo benefício, né? Nossa, certo. Então, inconstitucional por invadir a competência da União. E qual o efeito prático disso agora? Anula tudo desde sempre? Não, o efeito foi ex nunc. Quer dizer, a decisão vale da publicação da ata do julgamento para frente. Mas o STF fez uma ressalva importante. O dinheiro que já tinha entrado no fundo estadual antes da decisão, bom, esse fica lá. Não precisa devolver para a União. Para não criar mais problema, né? Ah, tá. Preserva o passado, mas corrige para o futuro. Faz sentido. Bom, saindo do Espírito Santo, vamos para o Amazonas. ADI 6847. Lá a questão foi outra. Uma lei criou uma função gratificada, gestor de delegacias interativas de polícia do interior. Imagino que no Amazonas, com aquelas distâncias, ter alguém para gerenciar essas delegacias mais isoladas seja mesmo necessário, né? Sem dúvida. A necessidade prática é real. E o STF, olha só, reconheceu isso. Ele dividiu a análise. Primeiro, a criação da função gratificada em si. Isso o STF achou constitucional. Está dentro da autonomia do Estado para organizar a sua polícia civil, né? Competência concorrente ali do artigo 24. Ok, criar a função pode. Pode. Responde a uma necessidade local, como você disse.
O Estado tem essa margem para se organizar administrativamente. Mas, sempre tem um mas, né? Sempre tem. O problema estava no artigo 1º dessa lei do Amazonas. Ele permitia que essa função de gestor fosse ocupada por um servidor policial que, mesmo sendo bacharel em direito, não fosse delegado de carreira. Ah, aí complica. Exato. E essa parte o STF declarou inconstitucional. Disse que isso configura desvio de função, porque chefiar delegacia, presidir investigação criminal, isso, segundo a Constituição, lá no artigo 144, parágrafo 4º, e a jurisprudência firme do Supremo, é atribuição exclusiva de delegado de polícia. Entendi. Não dá para colocar um não delegado para fazer o trabalho do delegado, mesmo que seja só gerenciar. Isso seria uma burla ao princípio do concurso público específico para o cargo de delegado e à própria estrutura da carreira policial. A necessidade prática não pode atropelar a Constituição, né? Claríssimo. A função pode existir, mas só delegado de carreira pode ocupá-la. Protege a atribuição do cargo. Certo. E para fechar este bloco, vamos ao Maranhão. ADI 3245. Essa é mais antiga, né? Envolve a transição das serventias mistas depois da Constituição de 88. Aquelas que faziam serviço judicial e extrajudicial juntas. Com a estatização do judiciário, uma lei lá de 2003 deu uma opção para os servidores. Exatamente. A lei dava opção. Ou o servidor ficava com a parte extrajudiciária, que continuou privada, ou migrava para um cargo no judiciário estadual. E aqui o STF usou a técnica da interpretação conforme a Constituição. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa opção da lei maranhense, ela é válida sim, mas só e somente só para aqueles que já eram titulares das serventias judiciais privatizadas lá atrás, na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. Ah, então é bem restrito, só para quem estava naquela situação específica naquele dia exato. Por quê? Isso. A ideia é respeitar o direito adquirido desses titulares específicos conforme o ato das disposições constitucionais transitórias, o ADCT, no artigo 31. Ele previa uma regra para essa transição. Mas, ao mesmo tempo, o STF não quis que essa lei estadual fosse usada para, digamos assim, legalizar situações que já nasceram erradas depois de 88 ou para permitir que gente entrasse no judiciário sem fazer concurso público, que é a regra geral da nova Constituição, né? Entendi. Foi um jeito de resolver a pendência da transição de 88, respeitando quem já estava lá, mas sem criar um jeitinho para burlar a regra do concurso dali para frente. Um equilíbrio, né? Um equilíbrio delicado, exatamente, entre o regime antigo e as novas exigências constitucionais. Bom, então, recapitulando rápido, vimos a questão da competência penal exclusiva da União, lá no Espírito Santo, Sim. os limites da autonomia estadual para organizar a polícia, mas respeitando as atribuições de carreira no Amazonas, Isso. e essa solução de transição bem específica para serventias no Maranhão, sempre de olho na regra do concurso. Perfeito. E olhando assim, em conjunto, a gente percebe como esses temas, embora pareçam desconectados, na verdade tocam em questões centrais, né? Essa tensão constante entre União e Estado sobre quem faz o quê e o esforço de adaptar as estruturas administrativas antigas aos princípios da Constituição de 88, principalmente a questão do concurso público, da impessoalidade. Isso volta e meia aparece no Supremo. Uma ótima reflexão para a gente fechar esse bloco, muito interessante como tudo se conecta. Nos veremos no próximo bloco. Olá, estamos de volta para continuar nossa análise do informativo 1117 do Supremo. Agora, no bloco final, a gente foca em 3 julgados bem relevantes, né? Um de direito eleitoral sobre cassação e suplência, outro que entra fundo na lei de organizações criminosas e um terceiro sobre foro privilegiado e investigações. Isso, são temas complexos, mas vamos tentar destrinchar o essencial de cada um. Perfeito. O objetivo é esse mesmo, entender o impacto prático, né? Então vamos começar pelo eleitoral. As ADPF 643 e 644. A grande questão era: senador cassado por ilícito na campanha, o suplente assume direto? Essa era a dúvida. E a resposta do STF para esses casos específicos foi não. Quando a cassação vem de uma irregularidade grave, tipo abuso de poder, compra de voto, algo que realmente mancha a eleição, a
A Justiça Eleitoral entende que a votação da chapa inteira é inválida, titular e suplentes. Ah, então não é só o mandato do eleito que cai, a validade da chapa toda. Exatamente. E aí o ponto central é que isso dispara a regra lá do artigo 224 do Código Eleitoral. Que é a necessidade de novas eleições, certo? Isso mesmo. Precisa chamar novas eleições para aquela vaga. Entendi. A lógica é que a fraude na origem compromete tudo. Mas isso não deixa o Estado sem representação no Senado por um tempo? Como o STF lidou com isso? Sim, essa foi uma ponderação importante no julgamento. Mas o STF colocou na balança o princípio democrático, a soberania popular, sabe? A escolha direta pelo voto. E entendeu que isso pesa mais e justifica fazer uma nova eleição. Até lembraram que a própria Constituição, lá no artigo 56, parágrafo 2º, prevê que o cargo de senador pode ficar vago por até 15 meses. Nossa, 15 meses. Bem mais que o prazo para nova eleição, né? Muito mais. O Código Eleitoral fala em 20 a 40 dias para organizar novas eleições, então não seria um vácuo tão problemático assim. E também não acharam base no regimento do Senado para dar posse provisória para o segundo colocado da eleição original. Citaram até outros precedentes, como as AD 5.619 e 5.525. Ficou claro, a integridade do processo eleitoral falou mais alto nesse caso. Bom, vamos seguir então para outra decisão de peso, a ADI 5567, sobre a Lei de Organizações Criminosas. Lei 12850, né? Vários pontos foram questionados ali, o que o STF acabou validando. Foi uma ADI bem ampla. O Supremo considerou constitucionais vários dispositivos-chave dessa lei. Primeiro, aquele crime de impedir ou embaraçar investigação que envolva organização criminosa. Artigo 2º, parágrafo 1º. Que às vezes se dizia-se muito vago, né? Exato. Mas o STF diz que não, que os termos não são tão vagos assim, especialmente considerando a complexidade e o poder de intimidação dessas organizações. Faz sentido ter um tipo penal para isso. Depois, validou também a perda automática do cargo público e mais uma interdição de 8 anos para exercer função pública para quem for condenado por participar de organização criminosa sendo funcionário público. Artigo 2º, parágrafo 6º. Uma consequência bem severa. Sim, mas o tribunal considerou proporcional a gravidade da conduta, né? De usar o cargo para facilitar ou integrar a organização. E um terceiro ponto validado foi a possibilidade do Ministério Público designar um membro para acompanhar investigações internas da Corregedoria de Polícia quando envolvem policiais suspeitos. Artigo 2º, parágrafo 7º. Isso não seria uma invasão na competência da polícia? O STF entendeu que não. Disse que isso está alinhado com o controle externo da atividade policial que a Constituição já dá ao MP, no artigo 129, e citou até um julgamento anterior sobre isso, o RE 593727. Ok. Mas agora vem o ponto que talvez tenha gerado mais discussão. A colaboração premiada e o direito ao silêncio. Aquele artigo 4º, parágrafo 14, que fala que o colaborador renunciará ao direito ao silêncio. Como o STF interpretou essa palavra renunciará? Ah, sim. Esse foi o ponto mais delicado mesmo da análise. O STF precisou fazer o que a gente chama de interpretação conforme a Constituição. O termo renúncia ali não pode significar que o colaborador perde o direito fundamental ao silêncio. Esse direito é irrenunciável, faz parte do núcleo essencial das garantias. Então, como fica? O que o STF disse é que renunciar ali significa que o colaborador, de forma voluntária, consciente e muito importante, sempre com o advogado do lado, ele opta por não exercer o direito ao silêncio, mas só sobre aqueles fatos específicos que fazem parte do acordo de colaboração. Ah, entendi. É uma escolha de não usar o direito naquele contexto em troca dos benefícios do acordo. Não é perder o direito para sempre. Exatamente. É um exercício da autonomia dele, sabe? Compatível com o princípio de não produzir prova contra si mesmo, o nemo tenitur se detegere. Não é uma anulação da garantia. Essa distinção é, nossa, fundamental, né? Permite usar a colaboração, que é uma ferramenta importante, sem passar por cima de um direito básico. O equilíbrio delicado, mas necessário. E para a gente fechar esse bloco, vamos para a ADI 7447. Essa foi sobre investigações de autoridades com foro privilegiado, mas nos tribunais de justiça, nos estados.
Qual a regra agora para começar a investigar essas pessoas? Olha, a regra agora ficou bem clara. Para instaurar um inquérito policial ou qualquer procedimento investigatório criminal parecido, seja pela polícia, seja direto pelo MP, contra uma autoridade que tenha foro por prerrogativa de função no TJ, ela precisa pedir autorização judicial prévia pro TJ. Não pode começar a investigar sem esse aval do tribunal. Isso soa muito parecido com o que já acontece para quem tem furo no STF, né? É. A ideia foi alinhar as coisas. Exatamente essa a lógica. O STF estendeu para o nível estadual aquela mesma exigência de supervisão judicial prévia que já existe para as autoridades com foro no próprio Supremo. Já tinha decisões nesse sentido, como na petição 3.825, no inquérito 2.411. O argumento central é: foro por prerrogativa de função é uma exceção, e toda exceção tem que ser interpretada de forma restrita, e nesse caso exige um controle do judiciário desde o comecinho, para ver se tem o mínimo para justificar abrir uma investigação formal contra aquela autoridade específica. Deram interpretação conforme a Constituição do Pará e ao regimento do TJ de lá, mas o princípio vale para todos os TJs. Entendi. Traz uma uniformidade, então, e reforça esse controle judicial logo no início da investigação contra autoridades com foro nos TJs. Um filtro importante. Bom, então para amarrar tudo que a gente viu hoje, o STF reforçou que fraude grave na eleição leva a nova eleição, não a posse automática do suplente, validou ferramentas importantes da lei contra o crime organizado, mas fez questão de proteger o núcleo do direito ao silêncio na colaboração e padronizou a necessidade de autorização do TJ para investigar autoridades com o foro ali. É isso. É um bom resumo, sim. E acho que fica uma reflexão interessante para quem nos acompanha, né? Como que essas decisões que ajustam regras de investigação e punição para crimes complexos ou para autoridades específicas dialogam com aquela demanda da sociedade por mais responsabilização, por accountability, e ao mesmo tempo como elas se equilibram com a tensão que sempre existe entre buscar eficiência na persecução penal e proteger as garantias individuais de todo mundo. Uma pergunta excelente para a gente continuar pensando. Com essa reflexão, a gente encerra nossa análise do informativo 1117 do STF.